tarde, meus amigos queridos. Estamos aqui novamente para fazer a ambientação e estamos muito felizes. Quanto tempo espera você? Uma chance por alguma chance pra ser feliz, aprender a crescer, mas sem saber que aí dentro de ti há um mundo, universo, uma força motriz, a essência de Deus cintilando, fluindo a existir. É constante o amor, um impulso de paz mergulha em seu coração, desvende o que é amor, caminhe pelo universo, sinta na alma amplidão de ser a imagem de Deus, ter Jesus no coração. No coração, no coração. É constante o amor, um impulso de paz mergulha em seu coração, desvende o que é amor, caminhe pelo universo, sinta na alma amplidão de ser a imagem de Deus, ter Jesus no coração, no coração, no coração, no coração, no coração. Lembrando que vocês podem dar sugestão de música. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar.
fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Oh, oh, Só um instante. Pediram Aleluia. Essa música pediram também na outra ambientação. Mas a gente ainda precisa dar uma ajeitada nela, porque tem que mudar o tom por causa da minha voz. Mas eu prometo mesmo que na próxima ambientação a gente toca, porque é muito bonita a música e pedem bastante. Pediram Pensamento Sideral, Pedro. Pensamento Sideral já tá na nossa lista. Aí a gente vê se consegue encaixar Pedro. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã.
Quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Sem precisar de chão, voar sem asas nem balão. Liberdade, o meu porto final, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Sem precisar de chão, voar sem asas nem balão. Liberdade, o meu porto final, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. A Gabi pediu Vencer e já estava na nossa lista, ó. Pensamento. O André pediu Ismael. Vamos também ver se vai dar tempo de encaixar no repertório. E Dilmane pediu Ilumina. Só que eu não sei se você pediu uma música, se é Ilumina, mas é porque eu desconheço. De qualquer forma, se for, a gente vai procurar e vai tentar tocar na próxima ambientação. Você olha pra trás, o que sente, o que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, um coração.
para os horizontes, vencer montes e mares, na luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos nós. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Choroá, choroá, choá, choroá, choroá, choá, choroá, choroá, choá, choroá, choroá, choá.
a fraternidade. Erga bem alta essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Erga bem alta essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Ismael, oh Ismael, Ismael, oh Ismael. Antes da gente ir para a próxima música, queremos agradecer a presença de todos e o carinho de todos, dos comentários, nós estamos lendo. E agora, já que a Dejanira chegou, né? Vamos cantar Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te agoijo ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão. Os céus.
que for, abre o seu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Nesse momento de pressa e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos laços na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. E então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. E então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Em silêncio busca o outro para ser mais feliz. Não sei se encaixa esse momento em que o encontro floresce, o amor que aqui fica e aquece, tão poderoso como numa prece ao Pai. Os receios
você. São harmônicas as notas que se buscam na luz do entardecer, para que a noite dos nossos sonhos seja menos sombra e mais você, mais você. Menos sombra e mais você, mais você. Uma boa noite a todos e muito obrigada pelo carinho. Boa noite, amigos internautas. Boa noite, família CETJ. Boa noite, amigos, irmãos de Ideal Espírita, irmãos de caminhada. É com muita alegria que nos encontramos mais esta noite para dar continuidade às nossas palestras virtuais. Agradecemos o carinho da Helena e Júlia conosco aqui presente na nossa casa, nos brindando com a harmonização, nos colocando, né, numa elevação espiritual com mais facilidade, porque quando nós oramos, né, como Santo Agostinho nos diz, quem canta, ora 2 vezes. Então, a música nos faz potencializar, né, essa sintonia com o alto. É muito bom tê-las aqui em nossa casa, sempre com muito carinho. Agradecemos também ao Valde Ferreira, né? Sem ele não seria possível estarmos adentrando todas as noites em suas casas com as nossas palestras. O Valde, que é responsável pela nossa área toda de informática, pela nossa internet. Então, companheiro Valde, muito obrigada também pela sua dedicação. Esta noite também nós estaremos contando com as intérpretes Aline Lastorina e Lucila Lima. Nós lembramos também que elas também estão de modo virtual conosco. Então, mais uma noite, nós agradecemos a presença, agradecemos a dedicação com essas companheiras que têm estado conosco em todas as nossas palestras. E, nesta noite, nós vamos receber o companheiro Marcos Demário, do Rio de Janeiro, também virtualmente. Também agradecemos a disponibilidade, o carinho para com a nossa casa, né, ao aceitar o nosso convite, cujo tema será o Espiritismo e o progresso moral. E na continuidade das nossas palestras, na próxima quarta-feira, dia 5, nós teremos a companheira da nossa casa, Rosana Zolini, falando do Livro dos Espíritos, perguntas 530 a 535. Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida, parte 2. Companheiros, gostamos sempre de lembrar a todos, caso haja algum problema na nossa internet, caso caia a nossa conexão, nós pedimos que aguarde pacientemente, que logo o companheiro Valde estará buscando a solução para podermos retornar. Então, caso haja algum problema, queda da nossa internet, aguardem pacientemente que nós estaremos proporcionando o breve retorno. Obrigada, né? Bom, nós vamos lembrar, né, os nossos avisos usuais. Hoje nós vamos começar falando da nossa atividade do atendimento fraterno, que retornamos por modo virtual. Então, nós lembramos, né, na verdade, o que consiste o nosso atendimento fraterno.
Então, destina-se àquelas pessoas que buscam esclarecimentos à luz da doutrina espírita para seus problemas íntimos, suas dificuldades existenciais, seus conflitos e seus anseios, sempre baseado na doutrina espírita, contando sempre com total sigilo. E como fazer, né, esse contato com a nossa casa para que esse atendimento seja agendado? Basta ligar para o nosso WhatsApp. O número é o 22 99 860 9374. 22 99 860 9374. Eu não sei, isso, ele está na nossa tela aí, tá? Só vocês anotarem. Esse telefone, gente, ele é muito importante porque ele é o telefone de contato com a nossa casa. Faça o seu cadastro no nosso WhatsApp, que você receberá notícias da nossa casa também. E agora, com mais esse serviço para agendamento do atendimento fraterno. Você vai mandar, dizer a sua demanda e depois terá o retorno. O retorno não é imediato, mas pode ficar tranquilo que a casa retornará e será agendado o atendimento fraterno para todas as pessoas que necessitam, né, dessa tarefa que a casa oferece com muito amor, com muito carinho, respeito e sempre lembramos com total sigilo. Nós também gostaríamos de lembrar aos companheiros da nossa campanha de arrecadação de alimentos. Como vemos falando aqui, o auxílio de todos faz muita, mas muita diferença para que a nossa casa possa auxiliar não só os nossos usuários, mas tantos companheiros, tantos irmãos que têm passado por necessidade, especialmente neste momento de pandemia, onde pessoas perderam seus empregos, onde pais de família, usualmente, estão batendo às nossas portas. Então, companheiros, cada quilo que você trouxer na nossa casa, lembre-se, você estará ajudando uma família em necessidade. E nós agradecemos muito por tudo que temos recebido de todos vocês, que propicia que a nossa casa continue atendendo, continue auxiliando tantas pessoas. Nós também gostaríamos de lembrar que nós estamos recebendo também as doações aqui na nossa casa, de segunda a sexta-feira, de 9 às 15 horas. Mas, caso você prefira fazer a sua doação em espécie, você vai ver também na tela, né? Nós temos o QR Code e temos também o PicPay. Através do QR Code, você pode identificar os dados bancários do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e você pode fazer o seu depósito. Através do PicPay, você já vai fazer um pré-cadastro, o seu cartão será cadastrado e ali você apenas vai colocar o valor que você vai doar. Mas lembramos também que nós pedimos que os companheiros mandem, né, para o e-mail tesoureiro1@cetj.org.br, indicando qual o motivo do seu depósito. Porque alguns companheiros fazem um depósito para o pagamento das suas mensalidades como sócios da casa. Outros fazem esses depósitos para as nossas doações. Então, se vocês informando, vocês facilitam a nossa contabilidade. Então, agradecemos imensamente, né, a doação e o carinho que a casa, que o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus tem recebido de todos vocês. Com relação, companheiros, ao retorno da nossa atividade presencial, muitos companheiros continuam perguntando. Há pouco eu
eu recebi um telefonema aqui na casa, perguntando se nós já retornamos às nossas atividades presenciais. Então, nós, por enquanto, não retomamos as nossas atividades presenciais. Continuamos apenas com as nossas palestras virtuais, com nossos estudos virtuais, agora com atendimento fraterno virtual, e pedimos a compreensão de todos, porque este momento é um momento que tem que ser feito tudo com muita calma, para que não ponhamos nenhum companheiro, nenhum irmão em risco. Então, nós sabemos que o nosso público presente aqui, normalmente, né, faz parte do público de risco. Então, nós precisamos preservar vidas. Nós temos que respeitar as orientações da ciência. Isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, nós estaremos informando, né, na medida em que nós formos avançando, na medida que houver alguma possibilidade de retorno, nós avisaremos. Mas, por enquanto, continuamos o nosso encontro fraterno, o nosso encontro de aprendizado virtualmente. E neste momento, né, nós vamos ler a nossa página e vamos pedir a todos os companheiros que sintam-se presentes na nossa casa, que sintam-se envolvidos pela espiritualidade amiga da nossa casa. O livro é Vinha de Luz, é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso das suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número de imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhece de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades
que o aguardam nos planos inferiores. Muito será cobrado daquele que muito recebeu, não é verdade, companheiros? Então, que nós possamos pensar, agir de acordo com aquilo tudo que nós temos recebido, pelas dádivas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que nós possamos permanecermos firmes no propósito do bem. Essa é a proposta. Então, neste momento, nós convidamos a todos para orarmos. Convidamos sempre para que nos coloquemos numa posição confortável, para facilitar a nossa conexão, que fechemos os nossos olhos, não que isso seja de fundamental importância, mas para que possamos nos concentrar um pouco mais, que nós possamos também neste momento fazer o exercício de abstrairmos dentro das nossas possibilidades de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que nos faz sentir desconfortáveis e trazer para junto de nós a presença amorosa, a imagem do nosso Mestre Jesus. Desta forma, apacentando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações e rogando ao Senhor das nossas vidas para que possamos nesta noite desfrutarmos dos ensinamentos que serão realizados pelo companheiro e que ele possa, Senhor, em sua palavra, nos trazer a força, a esperança, os conhecimentos necessários para refletirmos sobre nossas vidas, refletirmos sobre nossas possibilidades de melhorarmos, de transformarmos o nosso mundo íntimo num mundo de esperança, de amor, de compaixão, afastando-nos, Senhor, dos maus pendores. Sabemos, Pai, que a caminhada é longa, mas precisamos iniciar. E com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita como base, nós sairemos, Senhor, com certeza, vitoriosos dessa nossa jornada. Gratos somos, Pai, pela dádiva da vida, gratos somos, Pai, pela doutrina espírita. Abençoe, Senhor, todos os lares aqui representados, que a espiritualidade amiga da nossa casa derrame sobre cada companheiro as bênçãos necessárias e salutares para o nosso refazimento. E permaneça, Senhor, em nossos corações, para que possamos ter um olhar sempre de esperança e fé, e que tudo isso, Senhor, que ora passamos, logo, logo passará. Acreditamos nisso, Senhor, acreditamos em Suas palavras e, acima de tudo, acreditamos que estás no comando do nosso planeta e de nossas vidas. Graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês
nesta palestra virtual que a nossa internet nos facilita, nos faculta neste momento em que não podemos estar juntos presencialmente. Que até o final estejamos todos envolvidos pelas bênçãos de amor do nosso mestre, governador espiritual do nosso planeta, para que possamos entender, à luz da doutrina espírita, a questão do progresso moral da humanidade. Progresso esse que, às vezes, nós temos a impressão de que ele não está acontecendo ou que ele esteja estacionado. Mas, quando estudamos o Espiritismo, nós compreendemos que o estacionar pode acontecer, mas o não estar acontecendo, isso não. Porque a lei do progresso é lei divina. E o progresso moral, ele acontece tanto quanto o progresso intelectual. Mas, claro que nós temos barreiras, nós temos alguns problemas, e que nós vamos estudar hoje, sempre na visão espírita sobre o ser imortal que nós somos e sobre esta vida, que na verdade não é apenas material, mas também espiritual. Os espíritos superiores nos informam já na codificação espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec, que antes de acontecer o progresso moral, nós temos o progresso intelectual. E que nem sempre o progresso moral acontece logo após o progresso intelectual. Todos nós sabemos que estamos em pleno século XXI, com alta tecnologia, com muitos dizendo que nós estamos na era do conhecimento, porque avançamos muito a nível científico, de conhecimentos, conquistas as mais variadas nos mais diversos campos. Mas todos nós sabemos que, a par disso, o progresso moral ainda não acompanhou esse progresso intelectual, todo esse avanço tecnológico. Neste exato momento em que estou aqui conversando com vocês, nesta live através da internet, meu querido vizinho está fazendo uma grande festa em comemoração ao seu aniversário, onde a bebida alcoólica, a música e a falta de observar tudo aquilo que nós precisamos observar nesse momento de pandemia, que é a observação de todos os protocolos em defesa da nossa saúde, nada disso está acontecendo a alguns metros daqui. Existe falta de informação? Não, claro que não existe falta de informação, porque hoje nós não somos dependentes apenas do jornal, da revista, do rádio e da TV. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos os aplicativos de comunicação instantânea. Então, não nos falta informação, porque os meios de comunicação vêm profusamente trabalhando isso conosco e mostrando que aqui no Brasil nós estamos com uma média de mais, chegando praticamente a 1.300 óbitos por dia por causa do novo coronavírus. E nós já ultrapassamos 2.600.000 habitantes deste nosso Brasil infectados por esse vírus e que, portanto, não é uma coisa simples e da qual nós não temos ainda uma vacina e, portanto, precisamos aprender a nos proteger se queremos efetivamente dar continuidade a esta nossa encarnação. Mas o que acontece então? Acontece que cada um de nós faz o seu próprio avanço no campo intelectual e no campo moral. Por isso somos diferentes. Somos individualidades em graus diferentes de evolução, de entendimento, de compreensão e de espiritualização. E muitos estão voltados apenas e tão somente para esta vida material, procurando gozar tudo o que podem, porque a vida terminaria no túmulo. Justamente o Espiritismo vem nos dizer que não é assim que acontece. A vida não termina no túmulo, ela continua,
porque somos almas imortais. E aí o Espiritismo nos apresenta a vida futura. E claro que quando nós nos deparamos com essa vida que continua depois da morte, isso vai nos levar a novas reflexões sobre a própria vida, sobre o existir. Será que nós estamos aqui na Terra apenas e tão somente para fazer conquistas de ordem material? Será que estamos aqui na Terra apenas e tão somente para gozar as coisas da matéria, a satisfazer as sensações do corpo de Janeiro, e veio a desencarnar aqui na capital do Rio de Janeiro? A Ivone Pereira, além de médium, foi uma grande escritora, e ela escreveu muito na imprensa espírita, e possui alguns livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, que são da sua própria autoria, não são livros mediúnicos. Um desses livros, que é a obra A Luz do Consolador, ela tem um texto magistral em que ela nos lembra a história de 3 jovens espíritas, de famílias espíritas, jovens porque eles estão na faixa etária dos 25 aos 35 anos, e que estiveram com ela num bate-papo, e dizendo que os 3 eram servidores públicos, trabalhavam em repartição pública, repartições diferentes, mas os 3 passavam pelos mesmos problemas. Ou seja, seus colegas de trabalho, na sua grande maioria, eram materialistas, insensíveis, indiferentes, e promovendo uma ambiência psíquica lá no trabalho muito ruim. Então, os 3 começaram, então, a trabalhar para mudar isso. E começaram, nas suas respectivas repartições, a colocar na mesa dos colegas mensagens espíritas. E um e outro foi lendo, foi perguntando, foi conversando, e os 3 procuraram não se envolver naquelas conversas muito ruins, procuraram não utilizar aquele palavreado muito baixo que a maioria dos colegas utilizavam. E, pouco a pouco, as 3 repartições públicas foram se modificando. O ambiente tornou-se mais saudável. Os colegas de trabalho começaram a medir as palavras que utilizavam e começaram a reconhecer que o colega espírita tinha o que nós sabemos, que é a autoridade moral. E então qualquer problema, uma aflição, a procura de uma orientação, eles eram, nas suas repartições, então, procurados. Então, eles estavam contando a nossa Ivone Pereira que, com o tempo, o ambiente de trabalho saiu daquele ambiente negativo, pesado, materialista, para um ambiente mais positivo, mais leve. Não vamos aqui afirmar um ambiente mais espiritualizado, mas que, pelo menos, passou a ser um ambiente mais harmonioso, mais equilibrado. Essa é a influência que nós espíritas precisamos fazer, porque estamos em graus completamente diferenciados do progresso intelectual e moral que estamos realizando. E quando as pessoas estão vinculadas às ideias materialistas, elas têm a tendência de promover uma zona de conforto no seu entorno e, claro, lutar pela manutenção dessa zona de conforto. E, claro, que se essa zona de conforto está ligada à satisfação das emoções e das sensações e das paixões, naturalmente que elas vão lutar para que essa zona de conforto não seja transformada para algo que, em princípio, elas não querem. Elas querem progredir intelectualmente, mas não querem saber de discutir as questões morais, porque não lhes interessa. Mas aí nós temos que entrar com a mensagem espírita para mostrar que a lei divina foi resumida pelo nosso Mestre Jesus com a sentença: a cada um segundo as suas obras. Que ninguém sofre aqui na Terra
nem por castigo divino, por capricho de Deus, nem por acaso. Nós, na verdade, sofremos as consequências daquilo que somos, do que acreditamos e do que fazemos. Então, nós temos uma variedade, né, aqui na humanidade, de graus de progresso que variam quase que ao infinito. Tantos bilhões de habitantes na Terra, nós temos tantos bilhões de graus diferentes de evolução, tanto na área intelectual quanto na área moral. Pois bem, os espíritos também nos informam, quando estudamos o espiritismo, que cada um é construtor de si mesmo, que cada um constrói a sua marcha progressiva. Alguns, ao compreenderem a necessidade e as boas consequências do bem, aceleram a sua marcha. Outros estacionam, formataram sua zona de conforto e ali vão ficar por um bom tempo. Outros marcham, mas de forma lenta. E eles são muito dependentes de outras transformações exteriores que os atinjam para efetivamente se movimentarem. E aqui nós podemos dar um exemplo muito claro, quando nós vamos construir a nossa casa e somos alertados que lá é uma zona de risco, porque fica próximo demais à margem do rio. Mas nós dizemos que vamos construir uma casa muito bem feita, em que ela será sólida, com alicerces muito firmes, que nós vamos fazer uma barragem e construímos a casa lá, apesar de todos os avisos. Mas o rio é traiçoeiro. As chuvas que transbordam o rio, nós não conseguimos ter controle sobre isso. O tempo passa, você continua a viver lá na sua casa e achando que não precisa fazer mais nada. Mas nós temos que lembrar que todo e qualquer material de construção, ele tem uma vida útil. Ele também se corrompe, ainda mais com a ação da água, já que a casa está bem próxima ao leito do rio. E vem uma grande chuva, uma enchente, e a chamada tragédia anunciada acontece. Pois bem, então, nós temos que ver que não foi castigo de Deus. Deus não castigou. O acidente, a tragédia, não aconteceu por acaso. Na verdade, ela aconteceu pela nossa imprevidência, porque não quisemos dar ouvidos a todos os apelos que nos foram feitos. E Deus apela a nós constantemente para que possamos desenvolver o nosso senso moral, não apenas a nossa inteligência. Não adianta termos muito conhecimento se não sabemos utilizar esse conhecimento para o nosso bem e o bem coletivo. Então temos que fazer um olhar sobre nós para saber como estamos nessa marcha evolutiva, como estamos no combate aos nossos vícios. E eu estou falando dos nossos vícios, não dos vícios dos outros. Nós temos que olhar para nós. Dizem ainda os espíritos, na codificação espírita, e mais especificamente em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda a lei divina do progresso, que é o capítulo 8 da terceira parte desta obra principal da codificação espírita, que o progresso intelectual, ele não é ruim. E é bom nós abordarmos isso, porque muitas pessoas acusam a internet, acusam as redes sociais pelos males que estamos tendo, da crise do novo coronavírus, que ela seria causadora também da crise social, da crise econômica, e alguns até se debatem que as redes sociais e que os aplicativos de comunicação instantânea precisam ser monitorados ou talvez, inclusive, serem proibidos. Não, a internet, com seus aplicativos, sites, blogs, redes e assim por diante, a internet é neutra.
como qualquer meio de comunicação. O rádio é neutro, a TV é neutra. Tudo depende do que fazemos com esse instrumento. Nada mais do que isso. Que nós, seres humanos, criamos, desenvolvemos e nós, seres humanos, utilizamos. Se deixarmos, por exemplo, celular desligado, computador desligado, embora a internet esteja ligada, a rede Wi-Fi esteja funcionando, mas se nós não utilizarmos, ela nada faz. É apenas um sinal que está no ar. Se entrarmos nas nossas redes sociais, nos nossos perfis, se utilizarmos um WhatsApp, por exemplo, para publicarmos, fazermos postagens apenas de coisas boas, úteis, verdadeiras, a internet se tornará um excelente instrumento, uma ferramenta de excelência. E aí ninguém vai pensar em dizer que ela é a causa dos nossos males. A causa dos nossos males está na falta de progresso moral, que não tem acompanhado o progresso intelectual que estamos realizando. E isso o Espiritismo já nos alerta desde 1857. Não adianta atacar os efeitos se não atacamos as causas. E a causa está na falta do progresso moral, dos esforços para a realização desse progresso. Nós não vamos parar o progresso intelectual, porque ele também faz parte da lei divina, ele também é necessário dentro da lei de evolução. Mas precisamos, como nos lembram os espíritos, equilibrar o progresso intelectual com o progresso moral. Como vamos fazer isso? Os espíritos são taxativos. Desenvolvendo o senso moral dos indivíduos. Mas por que nós temos que fazer isso? Porque desenvolvendo o senso moral dos indivíduos, esses mesmos indivíduos saberão utilizar o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua liberdade, olhando o bem coletivo, o que hoje não acontece. Nós, hoje, utilizamos o livre-arbítrio, olhando apenas para o nosso bem individual, ou, quando muito, para o bem de uma coletividade, de um grupo que nos é afim, ou que queremos que seja afim conosco. O desenvolvimento do senso moral vai mudar essa ótica, porque nós vamos passar a olhar todos os nossos irmãos aqui em humanidade como irmãos. E aí vamos eleger a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao direito do outro, como princípios do nosso existir. O Espiritismo nos leva a ter essa filosofia, que é uma filosofia de vida. Mas não apenas porque estamos preocupados com o dia de amanhã aqui na Terra. É porque nós espíritas sabemos que tudo aquilo que fazemos aqui na Terra nos dá consequências para além da morte. Ou seja, nós teremos que arcar com consequências no mundo espiritual, quando para lá retornarmos, porque foi de lá que viemos, para lá voltaremos. E sabemos, pelas comunicações mediúnicas, que no mundo espiritual não tem como camuflar, não tem como esconder, porque a nossa consciência, ela passa a ser um livro aberto. Então, nós espíritas temos a preocupação com as consequências aqui mesmo na Terra, na nossa atual existência, e as consequências do que virá depois, se não nos trabalharmos no desenvolvimento do senso moral. Como vamos fazer esse desenvolvimento? Pela educação. Mas que ninguém espere que a escola faça isso, não sozinha. O outro grande instituto humano tem que se engajar nesse trabalho do desenvolvimento do senso moral dos indivíduos, a família. E hoje nós estamos vendo pais, avós, tios, que
não estão preocupados com o desenvolvimento moral, com o progresso moral dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, dessa nova geração que está aí. Nós estamos preocupados em dar formação técnica a eles, que eles passem em concursos, que tenham uma boa profissão, que consigam um casamento vantajoso, que consigam ter uma boa casa, um carro, e vai por aí afora. Mas e a questão moral? Como é que fica? A formação na ética, nos valores humanos, na sensibilização dos sentimentos. Nós não estamos preocupados com isso. As escolas têm trabalhado apenas e tão somente a instrução, conteúdos de disciplinas curriculares, memorização intelectual e só. Hoje nós estamos, aqui no Brasil, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos parâmetros curriculares nacionais, nós estamos trabalhando a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, como ela é conhecida. E uma professora, conversando comigo, me informou que em determinado estado aqui da nossa federação, depois de muitas discussões, depois de muito planejamento, os professores da rede pública desse estado estão recebendo, então, o manual para aplicação da BNCC. O manual tem apenas 500 páginas. Só. Nada mais do que isso. E tudo ligado a conteúdos curriculares. Mas que adianta uma criança, um jovem, crescer sabendo tudo que é possível de matemática, língua portuguesa, inglês, história, geografia, química, física, biologia, filosofia e assim por diante, se ele não vai saber utilizar isso para promover o bem, para acabar com a corrupção, se ele não vai utilizar todo esse conhecimento para se fazer um homem ou mulher de bem. Então, nós precisamos olhar urgentemente para o lado do desenvolvimento do senso moral. Isso está em O Livro dos Espíritos, não é uma invenção nossa. Dizem ainda os Espíritos que Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas que existem, não apenas aqui na Terra, mas em todo o universo, em todas as dimensões de vida, Deus promove aqui conosco, de vez em quando, um avanço maior no nosso progresso. Como que ele faz isso? Provocando abalos físicos e também abalos morais, para que possamos seguir em frente. Mas lembrando que ele não faz isso simplesmente por querer. Sua lei, que chamamos de lei divina, sua lei é tão perfeita quanto ele mesmo é perfeito. E ele tem que ser perfeito, porque se ele não for perfeito, ele não pode ser Deus. Deus tem que ter toda a perfeição que possamos imaginar. E tudo que ele faz é perfeito. Tem que ser perfeito. Então, a sua lei é perfeita. Então, quando nós temos abalos, como, por exemplo, abalos físicos, terremotos, maremotos e assim por diante, não acontecem simplesmente porque ele olhou para nós e resolveu deslocar uma falha geológica para provocar um terremoto. A falha geológica ela já existe, ela é natural. O deslocamento das placas tectônicas são naturais, e a nossa ciência acompanha isso. E então, vez ou outra, esse movimento vai provocar o estremecimento da crosta terrena. E nós temos, então, o terremoto. Faz parte da lei natural. Nós estamos agora com um abalo de ordem moral, não um abalo de ordem física, que é a pandemia do novo coronavírus. E estamos às voltas em conseguirmos ser solidários nas pesquisas
para conseguirmos o mais rápido possível uma vacina. Nós estamos tendo, no isolamento social, que é necessário, nós estamos tendo que rever os nossos valores de vida. Estamos dando uma ressignificação à família, o que ela realmente significa e sua importância para nós e para a sociedade humana. Então, esse é um abalo de ordem moral. Mas Deus não inventou esse novo coronavírus. Ele já existe na natureza, sempre existiu. Apenas que não havia eclodido para nós, os seres humanos. Mas por desleixo nosso, imprevidência nossa, por nos deixarmos levar pelas paixões as mais grosseiras, pelos vícios de toda ordem, nós acabamos provocando a eclosão desse novo coronavírus e que nos atingiu de forma bastante profunda, mas que tem o seu lado, que vamos dizer que seja o lado bom, que é provocar em nós um abalo de ordem moral, para termos um novo olhar sobre a solidariedade. Mas lembrando, como dissemos no início, como cada um faz o seu progresso, como cada um realiza a sua marcha progressiva, nem todos estão fazendo uma tomada de consciência. Muitos, aliás, estão aguardando o fim da pandemia para voltar à sua vida de sempre, descuidada, materialista, como se nada tivesse acontecido. Mas isso não tem que nos abalar. É assim mesmo. O progresso rumo à perfeição, ele não dá saltos. Ele é lento, gradual, e vai acontecendo, até que nós consigamos acelerar esse progresso ao fazer a tomada de consciência. É isso que Deus quer de nós. E é para isso que os bons espíritos trabalham também conosco, sempre nos auxiliando, sempre nos incluindo para o bem, sempre alicerçando a nossa fé para seguirmos em frente. Há uma preocupação quando fazemos estas lives através da internet com o sinal dele não cair. Mas se nós tivermos uma grande fé, nós poderemos manter esse sinal sem cair. Jesus já nos disse que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós removeríamos as montanhas do nosso caminho. Obviamente que ele fez isso numa linguagem figurada, porque ele se referia a termos força de vontade para remover de nós as montanhas dos males morais, dos vícios. Mas é preciso ter confiança e seguir em frente. E é importante que nós espíritas, como verdadeiros cristãos, possamos então dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa marcha, dando bons exemplos. E como aqueles 3 jovens citados por Ivone Pereira, lá nas suas respectivas repartições públicas, fizeram. E em questão de alguns meses, ou mais do que isso, trabalhando lá com seus colegas, sempre com uma boa postura, boa conduta, boas conversações, pouco a pouco, eles foram transformando o ambiente e levando muitos não ao espiritismo, porque essa não é a questão, não é o objetivo, mas levando muitos a pensar. Allan Kardec, nas páginas da Revista Espírita, aliás, obra monumental, publicada em português, e que todos precisam ler, são 12 volumes, de 1858 a 1869. Então, nas páginas da Revista Espírita, Allan Kardec, o tempo todo, ele nos ensina que nós espíritas, representantes do espiritismo, não estamos aqui na Terra para querer transformar todo mundo em espírita. O espiritismo não se preocupa com isso. O espiritismo existe aqui na Terra
para combater os dois grandes entraves do nosso progresso moral: o orgulho e o egoísmo, que nos levam ao materialismo. Então, o Espiritismo veio para fazer o ser humano pensar, e em contato com a verdade da vida imortal, da vida futura, rever os seus pontos de vista, rever os seus valores e sair do materialismo para o espiritualismo. Se ele está muito bem na religião em que ele se encontra, e essa religião faz com que ele se torne um homem e mulher de bem, o Espiritismo não existe para tirá-lo da sua religião, mas para levar a ele a verdade, em que ele pode perfeitamente aceitar e acomodar com a sua crença religiosa. O Espiritismo existe para tirar as pessoas do ateísmo, ou seja, da falta de crença em Deus, e do materialismo, que é a falta da crença na vida imortal, na alma imortal que nós somos. Mas só faremos isso pelo exemplo, não simplesmente pelo sermão, pela divulgação. E não adianta nós ficarmos distribuindo a meio mundo o endereço do Centro Espírita no Facebook para que acompanhem a palestra. Nós vamos divulgar pelos meios de comunicação que aí existem, mas respeitando o livre arbítrio de cada um que quiser acompanhar ou não, quiser saber alguma coisa do Espiritismo ou não. Esse é o nosso trabalho. E como o Espiritismo está com a verdade imortal da vida, a verdade imortal vai prevalecer, queiram ou não queiram as pessoas. E o progresso moral, ele vai acabar um dia se acelerando com todo esse trabalho que estamos realizando e que outros, espalhados pelo mundo, mesmo não sendo espíritas, mas ligados ao bem e ao amor ao próximo, também estão realizando. Tenhamos fé. Não duvidemos que, além do progresso intelectual, nós vamos avançar, sim, no progresso moral. E que essa questão de irmos, dentro do processo que está acontecendo, para o mundo de regeneração, não é uma fantasia, é realidade, é verdade. Porque, na medida em que a humanidade progride moralmente, o planeta também progride. E vai sair a nossa Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde, então, o bem vai dominar, ele vai predominar sobre o mal. Não podemos aqui dizer quando isso vai acontecer. Não acreditemos nessas mensagens que se espalham pela internet com dia, mês e hora para acontecer a virada de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Os espíritos superiores não trabalham com datas. Eles trabalham com a lei divina que respeita o nosso livre arbítrio. Mas é sem dúvida que estão trabalhando muito para que possamos entender a necessidade do desenvolvimento do senso moral e para que possamos, então, efetivamente avançarmos nesse progresso. Vamos lembrar aqui que o Espiritismo, portanto, destrói o materialismo. E por que ele destrói o materialismo? Porque ele vai na causa, ele atinge o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Tenhamos então em mente, nós que tivemos a felicidade de encontrar o Espiritismo nesta nossa caminhada existencial, que o Espiritismo deve falar, antes de mais nada, para mim mesmo. Que o Espiritismo, primeiro, precisa me transformar. E eu preciso permitir que isso aconteça. Porque se eu não permitir que isso aconteça comigo, como eu irei querer que o outro se transforme?
ele precisa olhar para mim e ver o meu bom exemplo. Então, antes de mais nada, o Espiritismo é para mim. Depois é para o outro. E assim, subsequentemente, realizando o nosso progresso moral, para que possamos, então, colocar o progresso intelectual a serviço do bem. Quando nós vamos acabar com a corrupção? Quando vamos acabar com a criminalidade? Quando vamos acabar com a violência? Quando vamos acabar com o desrespeito ao outro? Quando nos aplicarmos ao desenvolvimento do senso moral das novas gerações, através da educação na família, na escola, no centro espírita, em todas as instituições humanas. Ou seja, quando a educação for a nossa prioridade. Por isso, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que o Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal que somos. E quando a morte chegar, porque ela vai chegar, que possamos encará-la de forma bastante natural e de nos entregarmos com resignação, confiança, sem nenhum tipo de medo. Por quê? Porque teremos a consciência que fizemos os esforços necessários para o nosso progresso moral, para o combate às nossas paixões, aos nossos vícios e o desenvolvimento das nossas virtudes, solidariedade, fraternidade, caridade, amor, renúncia, que é tudo que nós precisamos, na verdade, aprender e colocar em prática. Portanto, o Espiritismo aqui se encontra na Terra para auxiliar a todos nós, seres humanos, a realização do nosso progresso moral, colocando a inteligência a serviço do bem. Confiemos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, nos bons espíritos que sempre estão conosco. E, independentemente do que aconteça, sigamos em frente, continuando o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo e de darmos os bons exemplos, como bons espíritas, para que mais cedo do que imaginamos, possamos então ter aqui na Terra a implantação do mundo de regeneração, da humanidade voltada para o bem. Vamos fazer a nossa parte, que o resto irá acontecer de forma natural, como previsto na lei divina. Bem, é o que nós tínhamos a passar a todos vocês, agradecendo por este momento, desta interação através da internet, e não poderíamos, claro, aqui terminar sem fazermos a nossa prece para que nós possamos, então, nos fortalecer com essas energias espirituais e divinas para a continuidade da nossa existência. Assim, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, e também a Jesus, nosso Mestre amado, por tudo aquilo que temos recebido nesta existência, pelas abençoadas oportunidades que temos de aprender e de colocar em prática esse aprendizado. E, Senhor, que diante das provas e das expiações pelas quais ainda passamos ou que teremos que passar, que possamos nos manter calmos e serenos, porque confiamos em Ti, porque sabemos que nada nos acontece sem uma causa justa. E sabemos, Senhor, que contigo, através das lições imorredoras do Evangelho, tudo podemos, se verdadeiramente cremos. Abençoa-nos, aos nossos familiares, aos nossos amigos e ao nosso querido Brasil, e que a paz seja em nosso coração, hoje e sempre. Assim seja.